Oi, oi, oi. Começando uma série de lives essa semana e semana que vem, trazendo convidados especialíssimos, pessoas que eu carrego no coração essa jornada positiva de trabalho com a psicologia positiva. E em instantes a gente vai receber um convidado muito especial, um grande amigo, o psicoterapeuta Flávio Fonseca. O Flávio Fonseca é psicoterapeuta junguiano e trabalha com a psicologia positiva. Foi nosso aluno no curso de Psicologia Positiva na turma 4. Eu vou esperar que ele peça aqui para participar. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele. Deixa eu ver aqui. Assim que ele aceitar, ele já entra e a gente segue conversando. Bate-papo bem descontraído. Pronto, Oi, deu certo. seja Tudo muito bom? bem. Tudo Obrigado, bem, um prazer Flávio? grande prazer estar aqui conversando com você. Tá joia. Tá me vendo e me ouvindo bem? Tô. E você? Me Maravilha. vê bem? Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, eu estava comentando antes de tu entrar, né, que essa semana eu vou começar a fazer uma série de lives, bater um papo descontraído com queridos amigos e amigas que entraram, né, na trajetória da psicologia positiva. E eu vou fazer algumas perguntas, mas que a gente vai trocando num bate-papo, tá? E Um aí eu papo. quero começar, quero que tu te apresente, tá, para o pessoal, o que tu faz, o que tu pretende fazer no futuro, como é que estão as coisas do teu trabalho, aí depois a gente engata no bate-papo da psicologia positiva. Ok. Bom, eu sou então Flávio Fonseca, sou psicoterapeuta junguiano. Fiz o curso de psicologia positiva com a Cláudia e com o Rafa. Sou apaixonado pela psicologia positiva, pelas possibilidades de combinação de Jung com app, que são maravilhosas. Além disso, sou músico, é, lancei vários livros como autor, coautor, organizador. Tenho um curso online de música para psicólogos que eu coordeno junto com o Marcel Marigo. Enfim, isso é um resumo assim, das coisas que eu faço. Na verdade, estou sempre com alguma ideia nova na cabeça, criatividade é minha força de caráter, sempre inventando novos projetos. Que legal, que legal. Como é bom, né, Flávio, quando a gente começa a ter muito mais acesso ao autoconhecimento, né? E a gente começa a entender como a gente funciona, a gente começa a perceber os nossos potenciais, para que a gente possa lidar melhor, né, com os nossos pontos fracos, a gente não tem como eliminar, a gente sabe disso. E é muito E, legal a gente poder encontrar pessoas afins, né? Que tenham sim, também uma ideia parecida, né? Da gente trilhar. Agora, eu costumo, oi, pode falar. eu costumo dizer que a psicologia junguiana valoriza muito o autoconhecimento. E a psicologia positiva nos proporciona um caminho mais fácil para alcançá-la. Ah, que legal, que legal, que legal. Mas aí é que tá. Eu quero começar te perguntando, Flávio, como é que foi a tua trajetória, tá? Com a abordagem analítica de Jung e chegar até a PP. Como é que foi assim? Tu sentiu em algum momento alguma necessidade de agregar algo? Ou foi simplesmente por curiosidade que tu
foi estudando, foi te aprimorando? Como é que foi? Bom, eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, depois de alguns anos que eu estava trabalhando como psicoterapeuta junguiano, eu comecei a ser forte de ler outras coisas, ver outras coisas, descobrir novos caminhos, não para mudar, né? Sempre estive muito satisfeito com Jung, mas eu queria agregar mais conhecimento. Então, eu comecei a pesquisar na internet, sempre gostei muito de computador, desses contatos virtuais. Comecei a pesquisar cursos online, assim, uma meia dúzia de cursos interessantes, e comecei a acompanhar os professores, comecei a ver lives deles, consumir conteúdo gratuito, né? E aí entrou um monte de gente nessa minha pesquisa, né? Acompanhei muita gente, comecei a assinar newsletter também, comecei a receber e-mails com conteúdos muito interessantes. E aos poucos a minha linha de interesse foi focando mais, se restringindo mais, e eu acabei optando por entrar em dois ou três cursos, acho que dois, que foi um curso de terapia online, de atendimento online, da Marina e do Carlos, e o curso de psicologia Maravilhoso. positiva da Cláudia e do Rafa. E assim, foram escolhas perfeitas, porque o fato de eu ter escolhido esses cursos já mostra o quanto eles me atraíram mais. Depois que eu entrei no curso, então, foi só a paixão crescendo, né? Eu lembro de ter dito uma vez, numa reunião dos alunos com a Cláudia e com o Rafa, né? Você lembra disso, Cláudia? Que eu falei que eu tinha encontrado minha tribo, né? É isso que eu sempre quis, né? Não parei, depois disso fiz outros cursos, continuo fazendo outros cursos, mas agora a PP está aqui, ó, no coração e na prática diária. Comigo mesmo e no consultório também. Que máximo, que máximo. E tu conseguiu perceber, assim, ó, à medida que tu foi aprofundando o conhecimento, a gente sabe aquela frase famosa, né, do Christopher Peterson, que ele fala que a psicologia positiva, ela não é um esporte de espectadores, a gente precisa colocar na prática, né? Com base nisso, o que tu pensa a respeito da importância do profissional da psicologia positiva, que é o PPP, como a gente chama, da importância dele aplicar a psicologia positiva na vida dele. O que tu acha dessa afirmação? Eu acho que é fundamental que a gente faça isso. Como é que eu vou levar um paciente aonde eu nunca fui? Em alguns casos até dá para fazer isso. Eu posso, por exemplo, ter uma paciente que está querendo passar pelo período da gravidez. É uma coisa que eu certamente não vou passar. Mas um conhecimento profundo como o da psicologia positiva tem que ter sido aplicado em mim mesmo antes de eu ajudar alguém a alcançar esses, esses conceitos, né? São mais do que conceitos, na verdade. É alcançar essa vivência, né? Então eu preciso me conhecer. Com isso eu estou sendo junguiano também. Eu estou conhecendo não apenas... Bom, Jung disse que a nossa sombra ela abriga também muito conteúdo luminoso que nunca teve oportunidade de chegar à consciência. Não é apenas um repositório de coisas recalcadas. Não, é muito mais do que isso, né? Então, para eu realmente praticar o autoconhecimento, eu preciso conhecer minha sombra, e para conhecer minha sombra, eu tenho que estar atento tanto ao lado de coisas que eu não quis para minha personalidade, não assumi na minha persona, e também para o lado das minhas potencialidades, meus talentos, meus valores, minhas forças inconscientes. Porque ao transformar isso tudo em consciente, eu vou poder administrar melhor no meu dia a dia na consciência esses conteúdos. Eles deixam de ser inconscientes e passam a ser conscientes, né? E esse é que eu entendo como o grande ouro que a psicologia positiva traz para a gente. Que máximo, né? Bom, então, se a gente parar para pensar, pela lógica, né?
qualquer linha teórica da psicologia, o ideal é que seja aplicado no próprio profissional. Mas, às vezes o profissional não são todos, né? Óbvio, não vamos generalizar. Nem todos se ligam nisso, né? Da importância. Porque sabe o que eu fico pensando? É óbvio que fazer terapia é fundamental, mas a questão é assim, ó, o paciente ou o cliente pode estar te trazendo uma demanda de algo que você não tem resolvido em si. E se diz, pode acontecer, com certeza. E a questão da psicologia positiva, a gente colocando na prática, porque a gente sabe que a PP, ela também trabalha não só emoções positivas, as atitudes humanas, as forças de caráter, mas ela também trabalha muito a questão da construção da resiliência. E, claro, que a questão da resiliência pode estar presente em qualquer linha teórica, mas aquela questão do próprio profissional praticar e essa possibilidade dessa habilidade que pode ser adquirida, né? A questão da resiliência, para ele poder lidar com as adversidades da vida, usando as forças de caráter, que a gente sabe que é a nossa cereja do bolo, né? E então, assim, eu queria aproveitar e perguntar para ti, assim, ó, das tuas forças de caráter, das tuas forças pessoais, que eu gosto muito de usar a expressão, que seriam as forças de assinatura, as forças do topo. Como é que tu vê a utilização e a prática? Tu costuma prestar atenção na importância de ter um olhar para as forças, lembrando também que não são somente as forças de caráter, existem outras forças que tu acabou de falar, que são os valores, os talentos, as habilidades. Mas eu pergunto assim, ó, tu costuma dar ênfase à utilização quando tu está precisando? Como é que funciona a prática da PP com um olhar das forças para ti? Bom, eu entendo isso como um exercício constante. Eu não posso dizer que já faço isso automaticamente em todos os momentos, mas eu percebo que quando eu faço isso, eu consigo melhores resultados. Que eu consigo realmente parar e pensar qual é a força que eu preciso agora, qual é a utilização que eu normalmente tenho dessa força, se é uma força de assinatura, média ou baixa, o que é que eu posso fazer para aplicar ela agora. Quando eu consigo parar e fazer essa reflexão, com certeza meus resultados são bem melhores. Que legal, Então, né? você disse que as forças de caráter são a cereja do bolo. Eu acho que as forças de caráter são o alicerce e a cereja do bolo. Ela está no começo e no fim desse nosso processo da psicologia positiva, né? Perfeito. E você falou uma coisa interessante também, que é que às vezes o paciente que nos traz uma demanda que nós não trabalhamos em nós ainda. Eu lembro de um professor que eu tive, e eu cheguei a fazer várias vezes supervisão com ele, e ele tinha um estilo muito interessante de abordar as questões. A gente levava um caso, né? Na supervisão é assim, a gente leva um caso e explica mais ou menos qual é a situação e espera ouvir alguma orientação. E normalmente o que é que esse professor fazia? Ele quase não falava do caso, ele falava da gente. Como é que isso refletiu em você? Como é que aquilo te ensinou? O que é que você aprendeu com aquilo? Qual é o trabalho pessoal que você vai fazer a partir do que o seu paciente te trouxe? E é que esse professor usava sempre, sempre foi muito poderosa, muito útil para mim, né? E ele, sem querer, ele era junguiano, mas sem querer ele estava dando uma pista de como a gente tem que fazer com a psicologia positiva. Porque cada vez que um paciente meu me trouxer uma demanda que eu não conheço, que eu não vivenciei, obviamente, isso em qualquer abordagem, eu vou estudar aquilo, né? Vou tirar pelo menos aquela semana até a próxima sessão para pesquisar o assunto. Mas mais do que isso, eu vou olhar para mim mesmo. Vou ver como é que aquilo refletiu em mim, como é que aquilo impactou nas minhas forças de caráter, como é que eu posso utilizar minhas forças de caráter para melhor ajudar aquele paciente naquela demanda que para mim é novidade. Enfim,
Tudo isso eu posso fazer em qualquer abordagem, mas se eu fizer isso com o conhecimento da psicologia positiva, eu vou ter um instrumental, um ferramental muito melhor para lidar com a situação. É sensacional, né? E que uma coisa que interessante que a gente pode perceber a respeito do desenvolvimento humano, né? Porque a psicologia positiva, ela não nega a existência do problema. Detalhe Claro. é que a gente recebe, né, o cliente, o paciente no consultório, a gente vai acolher o tempo que for necessário, né, essa demanda que o paciente está trazendo, mas a partir do momento em que a gente consegue identificar alguns traços positivos que a gente pode trazer isso à luz para o paciente, isso ele já vai construindo como se fosse a caixinha de ferramentas dele, né? Para começar a reestruturar. Essa reestruturação seria a ressignificação para a gente ir em direção ao, como se diz, a solução, o foco na solução. Porque nós fomos educados, né, Flávia? A nossa cultura nos ensina sempre essa questão do olhar naquilo que deu errado, naquilo que está quebrado, naquilo que não está correto. A gente não está dizendo que a gente não deve olhar, a gente deve olhar. Agora, uma coisa é olhar e ficar ali, né? Estagnado. Sim. E tem uma frase do Seligman que ele fala, né, que o ser humano não se desenvolve com foco no dano, na desordem e na doença. E faz sentido, né? Porque não quer dizer também, um adendo, que a psicoterapia positiva, uma sessão com a psicologia positiva, você vai sair sempre muito bem. A tendência a gente vai promover o bem-estar, mas vai depender muito da história do paciente, né, Flávio? Então tem que deixar muito claro isso. Eu já tive casos, não sei no teu caso, mas eu já tive situações em que as pessoas acessaram o site do NAPEM e viram lá psicoterapia positiva e vieram procurar porque gostaram do nome, e aí eu comecei a explicar do que se tratava, né? Porque para desmistificar, porque senão as pessoas acham que a psicologia positiva é como se fosse tipo assim, não, vou falar só coisa boa, a gente não vai levar em consideração as emoções negativas, que por sinal, na segunda onda, né, já está entrando essa questão das emoções, mas elas não são vistas como negativas, e sim como emoções funcionais, vai depender da forma como a gente utiliza, né? A raiva, a tristeza, o medo, enfim. Então, assim, a psicologia positiva, eu vejo ela como uma forma da gente agregar, somar, né, aos nossos atendimentos, mais uma forma da gente poder trabalhar muito bem com o nosso cliente, com o nosso paciente, e mostrar para ele um caminho, existe um caminho do meio, né? Tanto prova que agora eu vou fazer uma pergunta para ti sobre forças de caráter. Tu percebe quando tu estás usando em excesso as tuas forças? Hoje, falo hoje, né? Porque antes tu não tinha noção disso, depois tu começou a estudar, agora tu já sabe. Tu percebe isso ou ainda é muito sutil? Percebo, não 100% das vezes, porque, como falamos, é um exercício constante, né? E quando percebo, é sempre muito bom. E os pontos casa com Jung. É um dos pontos de contato da PP com Jung, porque Jung fala sempre das polarizações, dos pares de opostos, né? Dos dois lados que tudo tem, e que a gente tem que conseguir chegar no equilíbrio. Então, as nossas forças de caráter, elas também têm dois lados, e a gente tem que estar atento a esses dois lados. Tanto as forças altas, que vão ter um lado ruim, que é o excesso, ou a falta, né? Ou quanto as forças baixas, que também tem um lado bom. Se a gente conseguir ver esse lado bom, a gente vai conseguir trazê-las mais para cima, né? É muito importante a gente conseguir ter essa visão lúcida dos dois lados da coisa e poder trabalhar nisso para chegar no equilíbrio.
toda força de caráter tem três chaves, né? Três posições, né? Tem o equilíbrio, tem o excesso e tem a falta. Então, não basta você determinar quais são as forças de caráter do seu paciente e falar, pronto, agora vamos usar isso. Não, vamos primeiro avaliar em que posição, em qual das três chaves que está a sua força de caráter. Mesmo ela sendo a número 1, a número 2, como que ela está sendo usada na sua vida? Onde você percebe que ela está sendo usada? E onde você percebe que ela não está sendo usada e poderia ser mais usada? Para a gente ver onde que está em excesso, onde que está em falta e buscar sempre o equilíbrio. As forças de caráter não são qualidades, né? As forças de caráter são ferramentas que, quando bem utilizadas com equilíbrio, vão nos levar para as virtudes. Aquelas 6 virtudes. Então, essa eu acho que tem que ser o approaching dessa questão, né? Não é dar para o paciente uma lista das coisinhas boas que ele é. Isso não existe, né? E sim, quais são as ferramentas que nós vamos usar? Olhando para aquelas que você já usa mais, vamos ver se está usando bem. Aquelas que usa menos, que precisa olhar mais, né? Enfim, é a busca constante do equilíbrio. É muito bacana, né? E o mais interessante de tudo, quando a gente começa a estudar a PP, a gente fica cada vez mais apaixonado do mundo de possibilidades que ela pode trazer para o nosso trabalho enquanto profissionais, né, de saúde mental. Eu fico pensando assim, ó, olha quanta coisa a gente pode ajudar, utilizar para ajudar o nosso cliente. Que às vezes a gente vê situações em que a pessoa tá devagar, a pessoa não está conseguindo, né, engajar, e ela não conseguiu entender qual o propósito na vida que ela tenha. Isso a gente consegue mostrar para ela pequenas doses, coisas simples, que às vezes as pessoas elas ficam preocupadas, agora falando dessa questão de propósito de vida, propósito como algo muito grande, algo, né, imenso. E aí a pessoa acaba se sentindo impotente, porque ela não vai conseguir atingir aquele propósito nunca. Quando que, na verdade, nós podemos fracionar, nós podemos todo dia, né, determinar um propósito na vida. Inclusive, tu sabe que na pós eu aprendi esse jogo de palavras e fez a diferença para mim. Um propósito na vida. E é diferente assim, qual é o teu propósito hoje? E aquela questão, nós temos que procurar, olhar e perceber o aqui e agora, né? Qual é o meu propósito hoje? Hoje eu vou qualquer coisa, no sentido, seja profissional, seja pessoal, mas a ação. A psicologia positiva, ela tem muito disso, né, Flávio? A questão de ir para a ação. Não é o paciente, ele acaba não sendo paciente, mas passa a ser um agente de mudança, um agente de transformação da própria vida. E eu acho isso sensacional, porque tira a pessoa da inércia, né? E a gente começa já a trabalhar questões para a gente poder identificar, mas o que eu estou falando para mim? Que história eu estou contando para mim? O que eu estou sentindo? O que eu estou percebendo? E esse desenvolvimento, essa construção de vida, eu acho sensacional. Eu acho assim que não tem. É um caminho sem volta, né, Flávio? Quem conhece a psicologia positiva é um caminho sem volta. Sem volta e sem fim, porque a gente sempre quer ir mais, e tem mais para onde ir, né? Desde que eu aprendi contigo essa questão do propósito de vida e na vida, eu tenho utilizado esse conceito em meus artigos e palestras, porque isso é muito importante, como as pessoas não percebem, né? Não necessariamente a pessoa nasceu com uma missão grandiosa e vai entrar para a história. E se a pessoa passar a vida buscando isso, o que ela vai encontrar é estresse. E aquelas pessoas que entraram para a história, provavelmente, estavam buscando propósitos na vida e não de vida. E por isso elas conseguiram, né? Porque elas estavam conseguindo renovar a energia o tempo todo. Os propósitos na vida, você pode ter mais de um ao mesmo tempo. Você pode trocar durante o caminho.
é outro gás que isso dá, né? Outra motivação. Bom. E você falou também, Cláudia, que a gente, com a psicologia positiva, não está levando as pessoas ao bem-estar imediato, que a pessoa não vai sair da sessão todo dia com um sorriso no rosto, porque o bem-estar ele é promovido pela reflexão do paciente em cima daqueles conceitos durante a semana. Então, vamos promover o bem-estar, sim, mas vamos promover o bem-estar através da autotransformação, que o paciente é que tem que fazer. Não sou eu que vou. A palavra é auto, né? Então não sou eu que vou transformar o paciente. Ele que vai se auto-observar, passar pelo autoconhecimento para chegar na autotransformação. Então, a sessão, ela dá material para o paciente trabalhar essas reflexões e essa transformação pessoal. E assim, ó, isso assim, ó, não tem preço, né? A gente vai acompanhando esse processo, porque o objetivo do PPP, profissional de psicologia positiva, não é o resultado final, mas a gente entra em flow, porque nós vamos acompanhando o processo de crescimento e desenvolvimento do nosso cliente. E o florescimento, ele vai além da felicidade. Então, assim, e é uma coisa interessante, porque a gente começa a perceber essa transformação no outro, e impacta diretamente na gente. Essa é a riqueza, essa é a riqueza. Quando a gente começa a prestar atenção, quando a gente se permite. E quando a gente recebe um cliente, um paciente, um agente de transformação que se engaja no processo, porque o engajamento, ele é diferente de comprometimento, viu, gente? Porque o engajamento, ele envolve emoção. E quando a pessoa, ela chega com vontade de crescer, quando ela chega com vontade de crescer, mesmo que ela traga, provavelmente vai trazer suas inseguranças, seus medos, a gente vai conduzindo e mostrando para ela as possibilidades de poder tirar proveito dessas emoções que podem estar atrapalhando. Então, assim, ó, eu sou sincera, eu sou apaixonada pela psicologia positiva. Eu agradeço todos os dias, porque, na verdade, o estudo da PP, oficialmente, começou no final dos anos 90 com o Seligman e com o Mihai, Csikszentmihalyi. Mas já vem de uma cultura já dos anos 50, através do Maslow e também da Marie Yaroda, que trabalhou o conceito de saúde mental positiva. Só que eles não aprofundaram, né, com as questões de pesquisas. Então, o Seligman, ele sempre diz que não é, não é criação dele a psicologia positiva. Simplesmente ele pegou, deu uma remodelada e aprofundou nas pesquisas. Então, é interessante, provavelmente tu vai concordar, porque tu achou a tua tribo, foi uma expressão que tu usou uma vez, né? Nós estávamos no grupo de estudos, e o Flávio falou assim, ó, tô tão feliz porque eu encontrei minha tribo. E a gente encontra mesmo, porque eu e o Rafa, a gente tem percebido que os profissionais que têm buscado a psicologia positiva, que vem para o nosso curso, que vem para a jornada, são pessoas que têm muito em comum essa questão do olhar, o olhar fenomenológico, o olhar humanista. E isso faz toda uma diferença para a pessoa, para um profissional se cair de cabeça e engajar na psicologia positiva. É claro que outras, como se diz, outras linhas teóricas, como a Gestalt, a psicanálise, a cognitiva comportamental, a cognitiva, todas elas podem fazer parte dessa tribo também. E é lindo de ver quando o profissional PPP começa a perceber a importância de nós ensinarmos, educarmos o nosso cliente, nosso paciente, a construir
né, um momento, o bem-estar. E a gente sabe que a felicidade, satisfação, são elementos da psicologia positiva, de estudo da psicologia positiva, mas assim, ó, não é linear, né, Flávio? A gente não fica Uhum. feliz o tempo todo, a gente não se sente bem o tempo todo, mas nós começamos a entender como é que funciona e podemos propiciar momentos de felicidade. Então, por exemplo, quando a gente começa a estudar o modelo PERMA, né? Então você vê ali que tem um dos elementos que são os relacionamentos positivos. Quando a gente entende da importância da gente cultivar elementos, esses elementos positivos, dentre eles, em especial, o sentido e os relacionamentos positivos, a gente começa a olhar a nossa volta, quem está à nossa volta, quem são as pessoas que estão nos influenciando, porque nós precisamos, né, Flávio, construir também essa autorresponsabilidade e entender que a vida é nossa. Nós precisamos aprender a conduzir. Nós vamos ter momentos de pico de felicidade, de alegria, nós vamos ter momentos de tristeza, nós vamos ter momentos de aborrecimento, e isso faz parte, Claro. e tá tudo bem, né, Flávio? Você trouxe tantos conceitos que eu vou tentar comentar todos. Uma pessoa que está o tempo todo feliz não está bem. Alguma patologia está ali se escondendo, ela está precisando de terapia, porque o que a gente chama da família margarina. Isso não existe, né? Isso é uma Não, autoilusão, isso é mas uma aí hipocrisia, tá. às vezes. Enfim, Não a gente tem. existe, mas ainda assim tem gente que gostaria de ter uma vida feliz, que ela acaba generalizando, né? Gente, inclusive hoje eu vou fazer uma live à noite com o Rafa lá no YouTube falando sobre isso, sobre essa Uhum. questão da felicidade hedônica, ou seja, a felicidade pelo prazer, pela busca do prazer imediato, que é algo muito fugaz. Que simplesmente Sim. você come algo, você compra algo, você bebe algo, fica eufórico, depois passa. A gente ouve dizer que a ansiedade é excesso de futuro, a depressão é excesso de passado, e eu costumo dizer que o excesso de presente leva ao hedonismo, porque você tem que estar olhando para o todo ao mesmo tempo, né? E a mídia, a publicidade, as redes sociais direcionam muito a gente para essa busca do prazer constante, para estar sempre feliz, estar sempre num palco, né? Tem aquela frase maravilhosa: não compare os seus bastidores com o palco dos outros, né? Porque mesmo aquela pessoa que está ali brilhando nas suas redes sociais, aquilo é só o palco, ninguém está o tempo todo lá no topo. Nem pode, não é saudável. A gente precisa desses altos e baixos para viver com equilíbrio, porque é isso que vai nos ensinar, que vai nos aprender. Se a gente ficasse sempre na felicidade, a gente não cresceria, a gente não desenvolveria, não evoluiria. Então, nós precisamos disso, de todo o aprendizado que isso traz. Quando a gente estuda as emoções básicas, né, a gente vê que 4 são negativas, só uma positiva e uma neutra. Mas isso tem sua razão de ser, porque essas emoções positivas, ou essas emoções negativas com as quais a gente já nasce, elas nos protegem, elas nos impulsionam para a busca do aperfeiçoamento, do aprendizado, do crescimento, né? E são elas que nos dão oportunidade de recolhimento, para nesse recolhimento a gente poder processar tudo aquilo que a vida nos trouxe e dali tirar insights e tirar motivação e energia, disposição para continuar vivendo. Se a gente só tivesse emoção positiva, a gente estaria perdendo a oportunidade desses processos de crescimento. Então Exatamente. precisamos desses altos e baixos. Eles são naturais e desejáveis, né? Mas sabe assim, ó, isso que é o nosso trabalho como profissional de psicologia positiva, é educar as pessoas a entenderem que essas emoções, elas fazem parte do nosso repertório e que elas sendo bem conduzidas, nos trazem aprendizados. E a gente
consegue trilhar, né, pela vida tranquilamente. Quando eu falo tranquilamente, não estou dizendo sem problemas, tá? Problemas fazem parte. Dizem o conceito de que a inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, a gente tem que aprender a encontrar alternativas para resolver algumas questões que ainda, de repente, estão com a porta entreaberta, falta um pingo no i. E se a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente procura auxílio, procura apoio. Por isso que é importante a gente reconhecer pessoas que fazem a diferença na vida da gente. Eu sei também que não é fácil lidar com pessoas complicadas, assim, não é fácil. Mas a gente pode aprender a cuidar de si para poder lidar melhor com pessoas que, de repente, podem parecer complicadas. Né? Então, a gente vai trabalhar a questão da autoconfiança, a autoeficácia, porque a partir do momento que você se sente fortalecido, você reduz a possibilidade de ser uma pessoa, como é que se diz, influenciável, porque você vai ter a sua própria opinião. Aquela questão da gente pagar um preço alto, a gente paga um preço alto por ser quem a gente quer ser. Mas eu acho que vale a pena, né, Flávio? Com certeza, total vale a pena, né? Você quase entrou num dos temas do meu curso de música para psicólogos, em que eu faço essa metáfora de que nós somos notas musicais porque nós vibramos e temos a nossa frequência pessoal, assim como as notas musicais são frequências sonoras. E quando nós estamos em contato com outra pessoa, nós estamos criando um acorde, uma combinação de duas notas, que nem sempre é consonante, muitas vezes é dissonante, muitas vezes é aquela pessoa difícil de lidar, aquele choque de personalidades, né? Os conflitos surgem. Mas o que a gente vai fazer? Não vamos mudar o outro. Não é nosso papel e nem nós somos capazes de mudar ninguém. Né? O Jung falou, ninguém muda ninguém, mas ninguém se muda sozinho. Então, então a gente tem que olhar primeiro para nós. Será que eu posso me mudar dentro de certos limites? Eu também não vou me violentar e me tornar quem eu não sou. Né? Pelo contrário, eu tenho que me tornar quem eu sou, né? A individuação, tornar-me pessoa, como Roger. Enfim, essa questão é minha. Mas como que eu vou fazer isso? Trazendo para esse acorde, para essa relação, outras frequências, outras vibrações. Você falou da autoeficácia, da autoconfiança. Podemos acrescentar aqui a empatia, a gratidão, o perdão. Cada um desses sentimentos, emoções, atitudes, posturas, o nome que você quiser dar, também tem suas frequências, suas vibrações e vão agregar no nosso acorde que mesmo que nós dois não mudemos, o nosso relacionamento pode ficar melhor. Então vamos trazer a compreensão, a tolerância, o otimismo, tantas coisas que são novas vibrações somando nos nossos acordes e vão melhorar os nossos relacionamentos. Isso é música? Ou é Jung? Ou é psicologia positiva? É tudo. E ainda podemos dizer que é filosofia, que é espiritualismo, que é tanta coisa. Porque quando uma verdade é verdadeira, ela não morre. Por isso que você falou que a psicologia positiva já começou lá na década de 50. Eu diria que já desde os antigos gregos, dos pré-socráticos, já vinha essa movimentação do pensamento humano para chegarmos no que nós chegamos hoje e demos o nome de psicologia positiva. Né? Porque as ideias verdadeiras não morrem. Elas podem ficar cobertas por um tempo, escondidas por um tempo, mas elas voltam, elas florescem e nos fazem florescer. Que máximo, né? Música e psicologia positiva. Essa questão de vibração, de ondas, né? Faz uma diferença, né? O tipo de música que a gente costuma ouvir influencia na nossa fisiologia. Como é que é isso? Nossa, isso é um universo para estudo, viu? Temos a musicoterapia, que é um campo científico de estudo dos efeitos físicos, né? Psicofisiológicos nas pessoas, né?
A musicoterapia é usada em hospitais, é usada em tratamentos orgânicos mesmo. Mas, além disso, ela nos influencia o tempo todo psicologicamente, né? Porque nós estamos cercados de música e, mais do que isso, nós estamos imersos em som. O tempo todo tem som à nossa volta. Teve um cientista e músico que, há décadas atrás, procurou um lugar no planeta onde ele pudesse ouvir o silêncio absoluto. E ele não encontrava, ele ia para o alto da montanha e vinha o som do vento, vinha o som dos turistas ao longe. Ele mandou construir uma câmara anecoica, uma câmara sem eco, uma câmara sem reverberação, totalmente isolado, isolamento acústico perfeito. Entrou lá. E aí ele começou a ouvir o batimento do coração dele, o sangue correndo nas veias, a respiração dele. Se ele mexesse o braço levemente, ele ouvia o som do ar se movendo, porque o silêncio não existe. E se Olha nós que considerarmos, interessante. se nós considerarmos que todos esses sons da nossa volta nos influenciam o tempo todo, imagina como precisamos estudar isso. Se a gente entra numa exposição de pintura, não gosta dos quadros, eu fecho o olho, acabou, não tem mais problema. Para de me incomodar. Se eu estou lendo um livro de poesia e não gosto, eu fecho o livro e guardo, parou de me incomodar. Agora, se eu estou ouvindo uma música ou submetido a um som qualquer, eu tampo os ouvidos, mesmo que eu fosse surdo, Cláudia, aquele som está colocando o ar em vibração e esse ar em vibração está atingindo minha pele e está fazendo o meu corpo vibrar junto. Quando a gente entra numa festa com som alto, conhece aquele soco no estômago que você ouve, de pum, 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 daquela música forte, né? Esse a gente percebe fisicamente. E os que a gente não percebe? Que são todos os outros sons à nossa volta. A gente não percebe, mas estão agindo em torno de nós. Olhar para isso é necessário, principalmente para quem trabalha com a psicologia, qualquer abordagem. E se a gente soma a isso a visão da psicologia positiva, olha como amplia. É um mundo, por isso que eu tenho trabalhado nesse nicho, né? Que coisa interessante, né? Gente, psicologia positiva, música, autocuidado, desenvolvimento pessoal do próprio profissional de psicologia positiva, florescimento humano, bem-estar, uma vida mais leve para a gente poder lidar com as adversidades, porque elas vão ser inevitáveis. Essa é a nossa trajetória como profissionais, né? E dessa psicologia positiva maravilhosa, que eu recomendo fortemente a todas as pessoas que queiram entender um pouco dessa ciência que nasceu da psicologia, viu, gente? A psicologia positiva nasceu da psicologia tradicional. E é um movimento científico com forte embasamento, construtos científicos, não é no oba-oba, não é felizologia, enfim, é uma ciência incrível que veio para ficar. E aí, para fechar, eu quero convidar vocês para participar da Jornada Psicologia Positiva, que vai acontecer do dia 30 de novembro até o dia 13 de dezembro. É gratuito. O link de inscrição está na bio desse perfil do NAPEM, tá? Só chegar ali e clicar. Então, você, psicólogo, estudante de psicologia, seja muito bem-vindo a este novo mundo, essa nova psicologia que vem para agregar muito. Flávio. Eu quero reforçar esse convite que você está fazendo, né? Dizer a todos que é muito bom, vale a pena acompanhar essa jornada. E eu quero fazer uma sugestão a quem estiver nos assistindo, que tire um print dessa tela e ponha no seu stories, ponha no seu feed, marque o NAPEM Psicologia Positiva, me marca também Flávio Fonseca Psi,
e vamos multiplicar isso, porque nós precisamos levar esses conhecimentos para a humanidade. E nós que trabalhamos com psicologia, com psicoterapia, se alguém estiver assistindo uma reprise disso e for de outra área, um coach, um educador, um terapeuta holístico, todos nós temos um propósito na vida de levar essas coisas boas para as pessoas. Então vamos multiplicar isso. Vamos multiplicar, porque conforme a gente conseguir ir melhorando as pessoas à nossa volta, nós vamos estar nos melhorando. E conforme nós formos nos melhorando, nós vamos cada vez mais melhorar as pessoas à nossa volta. Então, vamos juntos? Vamos juntos, vamos juntos. Vamos ser multiplicadores, né, dessa ciência da felicidade. É bom para mim, é bom para ti, é bom para nós. E é bom para o mundo. Então, eu acho assim, né? Tornar-se um mundo mais empático, pessoas que a gente consiga olhar no olho, conversar coisas boas, trazer, como se diz, possibilidades, né, da gente ter uma vida com mais sentido. Eu acho que é por aí, né? Beleza, Isso, com Flávio? certeza. Aqui, a gente, Um a gente abração se vê aí. apertado. Abraços positivos e te espero na jornada, tá bom? Com Flávio, certeza. gratidão por tudo. Viu? Foi Eu que ótimo. agradeço. Felicidade. Até. Tchau, Um tchau. beijão. Tchau, tchau.